Olá, amigos! Que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Espero que todos estejam muito bem, saudáveis, confiantes, com muita fé no nosso Pai querido, que está sempre buscando o melhor para cada um de nós. E vamos nos fortalecendo cada vez mais nessa nossa união de pensamento, de sentimentos. E vamos dar continuidade, então, aos nossos estudos, porque, na verdade, eu agradeço sempre por vocês me darem a oportunidade de estar aqui com vocês, porque enquanto eu estou me preparando para fazer esse evangelho que eu faço aqui de coração, dentro dos meus limites, eu estou também fazendo o meu tratamento espiritual. Porque para fazer esse evangelho, eu estou primeiro estudando, refletindo, buscando dentro de mim e procurando me melhorar, procurando, sim, me fortalecer para minha evolução também. Então, aqui é uma troca que nós fazemos. Eu estudo, preparo um pouquinho e passo para vocês a minha interpretação. Então, meus amigos, isso serve também para vocês perceberem que nem todos os expositores, eles já estão perfeitos, eles já estão prontos, eles já são um modelo a ser seguido. Não, na verdade, eles estão precisando provavelmente até de mais evangelho do que vocês às vezes, que estão aí nos assistindo. Da minha parte, é assim. E eu agradeço hoje e sempre pela oportunidade que me dão. Então vamos dar continuidade ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Nós vamos então tratar hoje, refletir um pouquinho hoje sobre a verdadeira pureza. Mãos não lavadas. Estão nos itens 8, 9 e 10 do capítulo 8. Se vocês quiserem dar uma lidinha, sempre é bom para pegar mais detalhes, que às vezes a gente acaba não passando aqui durante a explanação, tá? Então vamos lá. Mãos não lavadas. A gente já, além de pensar nessa nossa situação atual, né? De que nós precisamos estar lavando as mãos constantemente, mas isso é uma questão de higiene e de precaução, de prevenção contra esses germes que estão forçando a nossa natureza aqui, né? Nos deixando um pouquinho meio que de castigo, meio distante das pessoas. Mas esse é um caso à parte. O que nós estamos falando aqui é de pureza de coração. Então, mãos não lavadas. Nós lembramos também a respeito daquela situação de Pilatos, que ele lavou as suas mãos ali, num ato simbólico. Vamos lá então. No item 8, nós temos um trechinho aqui que, então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Aí Jesus, ficou só observando e eles continuaram: pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Então Jesus respondeu, fazendo uma outra pergunta para eles. Ok, então me respondam, por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Olha só. Ele perguntou por que os seus discípulos violam a tradição. Jesus pergunta por que
vocês mesmos violam os mandamentos de Deus para prevalecer a vossa tradição, né? Por quê? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honre e nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tomastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Eles estavam o quê? Fazendo prevalecer uma tradição dos judeus. Ok, havia higiene? Sim. Antes de tomar a refeição, vamos lavar as mãos porque elas estão sujas. Ótimo. Mas isso não prevaleceria sobre o mandamento de Deus, que era o quê? Honrai pai e mãe, dai assistência a eles e todos os outros mandamentos. Eles estavam sempre buscando o quê? Primeiro, as aparências, porque eles aprenderam assim. Eles receberam essa orientação. E Jesus estava ali, naquele momento, para quê? Para fazer com que eles abrissem os olhos, que eles ouvissem a verdade, que eles estavam ainda na ilusão das aparências. Então Jesus diz: hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Ou seja, o povo não estava honrando, na verdade, a Deus. Ali, digamos, na pessoa de Isaías, mas sim ensinando máximas e a tradição humana. Distorceram totalmente. Aí então, depois Jesus chamou o povo e disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração. E é o que torna o homem impuro. Por quê? É do coração, olha bem, é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Aí então os discípulos perguntaram para Jesus, né? Você sabe que depois disso que você falou, os fariseus ficaram escandalizados, né? Aí Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz a um outro, ambos caem no fosso. Isso está em São Mateus, capítulo 15, nos versículos de 1 a 20. Aí Jesus também foi convidado para jantar na casa de um fariseu. Ok. Jesus foi para lá e colocou-se à mesa. Aí o fariseu de novo, né?
começou a pensar, falando consigo mesmo, porque ele não lavou as mãos antes do jantar. Mas Jesus lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado com limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Isso está em São Lucas, capítulo 11, nos versículos 37 a 40. Então, os judeus estavam negligenciando os mandamentos de Deus e tentando fazer prevalecer a tradição deles. E esse mesmo tratamento foi dado também aos ensinamentos de Jesus. Porque muito se diz em rituais, em algumas posturas, como por exemplo, vou fazer uma oração, que postura eu devo tomar? Como que eu devo me posicionar? Como que eu devo colocar minhas mãos? Que tipo de oração que eu devo ficar fazendo, né? Essa oração é para determinada coisa, essa outra oração é para determinada outra coisa. Ok, que valha um modelo quando nós não temos dentro de nós ainda cristalizado aquele sentimento, aquele ideal, aquele tipo de pensamento, aquilo que nós estamos buscando. Ok, então vamos nos utilizar de um modelo para que, quando nós estivermos mais fortalecidos naquele pensamento, nós possamos, com as nossas palavras, fazermos a nossa conexão com Deus, né? Então, nós vemos também que o objetivo da religião é o quê? É religar Deus, ou melhor, religar o homem a Deus, porque Deus está ligado a nós sempre, porque se ele não estivesse ligado a nós, nós sequer existiríamos. Então, nós podemos ver toda religião que não torna o homem melhor, não atinge o seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. É isso que a gente estava falando agora, né? A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo. Em que quer que seja, ela faz. Olha só, a crença nos sinais exteriores, só no exterior, só nos trejeitos, só isso, aquilo outro, aquelas regras todas. Ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta pois, ter as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter pureza de coração. Não tinha como não ler esse trecho desse evangelho, gente. Não tinha como. Não tinha. E aqui nós vamos reforçando na questão 918, onde nós temos: por quais indícios nós podemos reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espiritual? Mais um trecho, olha aqui. O espírito prova a sua elevação quando
todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Ou seja, a elevação espiritual do ser humano, da criatura humana, ela se dá quando essa criatura está buscando praticar sempre o bem, sempre seguir as leis da natureza, a lei natural, que são as leis de Deus. Quando a criatura busca seguir a lei de amor, de justiça e caridade, aí sim ela está no caminho da sua elevação espiritual. O espírito está se elevando, certo? E quando antecipadamente compreende a vida espiritual, ou seja, quando a criatura está ali ciente de que não é somente essa existência, o que eu fizer aqui vai morrer aqui, então vou aproveitar, vou fazer o que eu bem entender, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? Tudo nessa vida me é permitido, mas nem tudo me é conveniente. Ele já estava com a consciência de que ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, mas aquilo que de repente não fosse fazer o bem ao próximo, não fosse elevá-lo espiritualmente, era conveniente? Não, não era conveniente. Então ele simplesmente não fazia. Por quê? Ele já tinha a consciência de que ninguém precisa estar observando os nossos atos. Nós não precisamos estar seguindo regrinhas de conduta. Não, nós precisamos sim aprender, trazer para o nosso interior, para o nosso coração, para o nosso entendimento mental. E o mental, quando se fala, é a nível espiritual, não a nível de raciocínio, a nível de cérebro físico. Nós estamos falando de algo mais, estamos falando da essência da criatura, da compreensão de que a criatura está fazendo parte de um contexto maior, de que ele faz parte de um todo e que esse todo tem que estar em harmonia, porque se um sofre, esse sofrimento chega até todos os outros. Então não adianta eu buscar o benefício próprio se eu não estou buscando a elevação, a benfeitoria, a caridade, a alegria, a felicidade, a saúde, o bem-estar do meu próximo. Isso não adianta nada, certo? Não adianta nada. Então, seguindo ainda o raciocínio do apóstolo Paulo, nós vamos pegar uma caroninha aqui no livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Mensagem do Espírito Emmanuel. Vamos pegar aqui só um trechinho. Me permitam ler novamente, porque Emmanuel é preciso ler, porque há de uma riqueza imensa a sua escrita. Então vamos lá. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam em mim, Jesus. E nós vamos pegar também o arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu sugiro que vocês leiam.
que vocês busquem esses ensinamentos. Se vocês quiserem, vou copiar e vou pedir para o pessoal colocar aqui a nível de leitura, para a gente continuar nessa nossa reflexão. Então, meus amados, o que importa não é a parte exterior, porque eu posso, por exemplo, não fazendo pouco caso de ninguém, mas eu posso me sentar numa posição X, certo? Eu posso buscar, por exemplo, o artifício, que me faz entrar em conexão com Deus através, por exemplo, de um terço, certo? Eu posso rezar um terço inteiro, mas se isso não estiver me modificando, isso é nulo, porque Deus não está contando quantos Pais Nosso, quantas Ave Marias, ou seja lá qual oração for, eu estou fazendo, eu estou pronunciando. Mas sim, se aquela quantidade dessas orações estão surtindo efeito dentro de mim, porque não adianta eu seguir rituais de manhã, à tarde e à noite, se isso não me faz uma criatura melhor hoje do que eu fui ontem. Então o foco, conforme Jesus nos diz, o foco é o nosso interior, Não adianta sermos vasos caiados do lado de fora, lindos, resplandecentes. Não adianta estarmos ali fazendo a nossa doação, se não existe o nosso coração, se não existe a nossa mudança de postura como criaturas dentro do contexto geral. Eu não estou só nesse mundo. Eu tenho que buscar a minha felicidade, sim, contanto que todos os outros também sejam felizes. Eu tenho que estar em harmonia, eu tenho que estar em equilíbrio para o meu bem-estar, para eu estar passando por uma vivência plena, ok? Mas eu tenho que dar condições e buscar e ajudar os meus irmãos, os meus semelhantes, que são todas as outras criaturas, para também desfrutarem das mesmas situações. São uns ajudando aos outros. Em conjunto nós estaremos evoluindo, estaremos buscando a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, a nossa felicidade. Estou precisando tomar um antidepressivo para me fortalecer, para me acalmar, para aliviar a minha ansiedade. Ok, vamos nos fortalecer com esses recursos que a sabedoria dos nossos irmãos cientistas, farmacêuticos estão desenvolvendo. Ótimo, maravilha, mas que utilizemos esses recursos, por exemplo, para termos um tempo para buscarmos desenvolver e fortalecer dentro de nós os recursos próprios para superarmos as nossas dificuldades, de encararmos e passarmos por cima de uma forma saudável de todas as vicissitudes que fazem parte de nossas vivências. Nossas vidas são calcadas, são baseadas em dificuldades? Sim. Por quê? Porque ainda não desenvolvemos o nosso equilíbrio emocional. Ainda não lidamos com as dificuldades de uma forma suave. Por isso sofremos, por isso ficamos depressivos, por isso ficamos cheios de síndromes, de transtornos, desenvolvemos tudo isso. Então, amigos, é dia a dia, um dia de cada vez.
É um trabalho de cada vez. Vamos buscar a utilidade que nós temos. Todos nós temos capacidade, todos nós temos condições de fazermos a diferença em nossas vidas e na vida do nosso próximo, por mínima que seja a nossa contribuição. Se o nosso ombro amigo valeu para tirar alguém da janela para saltar, porque não tinha força suficiente, se o nosso abraço amigo foi suficiente para fazer com que uma pessoa seja importante, ela se sinta importante para alguém, gente, é a diferença de uma vida que está ali em jogo. E isso é silencioso. As pessoas não falam. Elas não falam, meus irmãos. Não, elas sofrem sozinhas. É lá no interior delas que está a dor. Então, meus amigos, com carinho, com amor, pequenos gestos, um pequeno telefonema, liguei para saber como você está. Essa é a diferença. É isso que Jesus nos fala. Façam a diferença na vida dos outros e sintam, sabe, o benefício que isso traz para o íntimo de vocês. Então vamos praticar isso no nosso dia a dia. Essa é a diferença. São pedacinhos. Pedacinhos que juntando, nós vamos montando o quebra-cabeças. Muito obrigada mais uma vez e sempre. Estejam em paz e em harmonia. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima.